E começamos mais um Cultura Café, esse programa que tem o intuito de trazer muita informação, debate, conversas interessantes, histórias interessantes de pessoas de Santa Maria. Eu tô ao lado do meu parceiro Everton. Como é que está, amigo? Tudo bem? Hey, Bonner. Tudo jóia? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma, beleza? Com certeza. Joia. Então, por favor. Mais um programaço, né? Acho que tu dá o cartel primeiro e eu... Com certeza. A cada programa melhora, né, amigo? Cada assunto melhor, cada pessoa incrível. Eu vou ter o prazer de poder apresentar ele um pouquinho, contar um pouquinho sobre ele, mas antes que eu apresente, eu quero puxar um pouquinho pro café. Lembrando que o programa é o podcast, o Cultura Café, ele é uma realização do Café Itália, que inclusive tem um lançamento aí que a gente já vem citando nos últimos programas, né? Eu vou pedir que o criador fale sobre... Oi? Sobre a sua criatura? Exato, que o criador fale sobre a criatura, por favor. Boa noite, pessoal. Então, é um prazer, mais um Cultura Café, o podcast do Café Itália. Temos aqui o nosso blend especial do Café Itália, né? Esperando lá, sedento de que vocês vão lá para conferir isso aí, né? Que é um espetáculo. Eu diria, aí essa parte eu já não me arrisco a falar, porque aí eu seria suspeito, né? Mas o Albino... já fez o teste. É verdade. Os guris aqui também, o nosso convidado vai fazer também, exatamente, né? Porque não vamos comprometê-lo antes de ele experimentar, né? Com então certeza. Vamos ter que levar para experimentar. Então, o nosso blend especial, o Café Itália Cafeteria brinda vocês com o café exclusivo do Café Itália. Você vai na cafeteria e você consome o Café Itália de fato. Então, não percam tempo. E é um blend muito especial porque ele é pensado não só para rodar muito bem no Espresso, como também nos outros métodos. Com certeza. Amigo? Inclusive já temos aí a incidência de alguns quilos já saindo para os nossos clientes, né? Para os cafezeiros que querem e estão fazendo a experiência. Hoje eu tive um feedback muito positivo da dona Miriam, lá uma clienta especial da casa, de que ela passou no método Coar e show de bola. Arrasou. Então, um café bem equilibrado, tanto no bar, na pressão da máquina italiana, quanto no método em casa. Então, por favor, passem no Café Itália para conferir. Isso aí, esse café que não só vale ouro, mas vale uma vida, né? Quase uma vida. O Albino sempre fala. Eu não vou perder a piada. Vai virar a marca registrada do café. Gente, porque esse aqui quase morreu provando, então provem, tá? Esse aqui quase morreu provando até ficar bom e deu certo. Mas veja bem, é porque eu tinha que regular, né? Exatamente. A Grace vai me matar de novo. Mas enfim, pessoal, vamos lá então. Agora eu tenho o prazer então de apresentar o nosso parceiro que está aqui com a gente, o Robson Machado, ele que já tem 27 anos de experiência, é contador na Asco Assessoria Contábil, professor adjunto do curso de Ciências Contábeis da UFSM e sócio fundador da G8 Educação Financeira Sistemática. Robson, é um prazer te receber aqui, a gente fica muito feliz em ter você aqui, né, amigo? Com certeza, se me permite, uma por parte, favor, né? Deve. Nós brincávamos nos bastidores, né? Que esse é homem mesmo, de verdade, porque ele... como é que é? Ele bate em mim, chama minha mulher para ver. Exato. E eu ainda pago. Eu digo, então vamos parar por aí, né? Exatamente. Mas meu querido Robson Machado, é um prazer te receber aqui, tá? Uma honra, nosso amigo, antes de qualquer coisa, né? Que nos salvou já em meio alto mar, enfim, e nós estamos aqui para trazer um pouco da tua excelência no que tu faz. E, por favor, se apresente. Senhor, por favor. Então, primeiro agradecer o convite, um prazer estar aqui conversando com vocês. Quem eu sou, né? Bom, vamos dizer que eu sou... eu sou o mentor desse homem aí que me permite... Eu não vou dizer bater, mas puxar as orelhas na frente da mulher. As orelhas puxam. E ainda sai feliz me pagando para isso. Gente, aí, cara, a minha história é uma história... Começou muito cedo, ela é uma história, na verdade, é uma história familiar, né? Eu entrei no mundo dos negócios pela porta da contabilidade. Então, eu venho de uma família de contadores. Então, aos 17 anos, eu comecei a estudar contabilidade e a trabalhar com contabilidade. Então, desde lá saiu trabalhando, né? São 27 anos. Eu nem conto aqui, às vezes, que quando criança eu já fazia trabalhos dentro do escritório nas férias. Queria dinheiro? Tu quer dinheiro? Então vai lá fazer o tal do office boy que existia antigamente. Então tá, vai lá no escritório que tem trabalho para ti. Tá, mas ainda criança, né? Sim. Mas é assim, uma experiência boa. Mas eu entrei então no mundo dos negócios pela porta da contabilidade.
E ali, então, comecei a ter acesso a trabalhar como contador. Muitas empresas atendidas ao longo desses anos. E comecei com a contabilidade tradicional. Tá? Então, a contabilidade tradicional, que cuida da parte fiscal, dos tributos, né? Folha de pagamento, essa burocracia. Mas ao longo da minha jornada, eu fui vendo que as... O antigo guarda-livro. Sabe que as pessoas... ofender ninguém. As pessoas falam assim, o guarda-livro, sim, a gente tem aquele estereótipo, né, da pessoa mais da idade e coisa e tal, mas não, com todo o respeito em relação a isso, que eu chamo de contabilidade tradicional, ela é uma base fundamental para a sociedade como um todo. É um trabalho que exige muito do profissional, muito mesmo. Entretanto, a contabilidade não pode parar por aí, entendeu? Então, eu sempre vi que a contabilidade ela deveria servir como um braço, uma ferramenta importante na gestão dos negócios. Então, dentro da universidade, eu me formei aqui na Federal de Santa Maria também, então a gente começa a ter aula e começa a ter aquelas disciplinas de gestão empresarial, custos, e a gente começava a olhar para aquilo lá e ver que aquilo não existia dentro do escritório de contabilidade da família. E aí eu comecei a trabalhar com a parte de gestão. Sim. Indicadores de gestão, comecei a desenvolver, e aí o escritório começou a vir para esse lado. Hoje a gente diz que a gente é uma contabilidade estratégica. Então a gente faz toda essa parte da contabilidade tradicional, mas é de suma importância que a gente consiga estar perto do nosso cliente num ponto bem fundamental, a parte financeira das empresas. Claro. Então a gente vai lá e implementa sistema financeiro para que se saiba tudo e com base nisso a gente então tem uma gestão por indicadores. E aí nisso começa a ter então a tal da contabilidade estratégica. Está mais perto do empresário. Acompanhar esse trajeto dele. Acompanhar. Mas é assim, a grande maioria das empresas a gente primeiro tem que implementar esse sistema, porque a maioria das empresas não tem. Sim. Eu digo que são outras nuances, Felipe, porque o Robson, claro, é contador contador não, é empresa, né, do Café Itália. O Robson faz essa administração para a gente, e eu vejo, ainda brinquei, né, o guarda-livro, então, sem ofender ninguém, é claro, Não. mas essa contabilidade tradicional, tu falou, né, obviamente ela é um embasamento para tudo, né, mas a gente vê a necessidade, e eu vi o diferencial. Tu não falou nenhuma vez, eu já vou falar ESCO, né? Isso. Eu vi que é a empresa do Robson, né? Eu vi o diferencial na ESCO, porque eu vejo aquela mentoria que a gente faz, aquilo de suma importância. Eu acho que aquilo tinha que ser obrigatório para um gestor, né? Porque, cara, eu até lembro que eu te exemplifiquei uma vez quando eu te falei que era muito importante porque eu vi a telemetria do meu carro. Lembra que eu falei? que eu levei o exemplo da Fórmula 1, eu gosto de exemplificar, sim, né? Então, na Fórmula 1, se usa muito isso, em outras categorias também, mas a telemetria, ou seja, o que é? Tu vê num gráfico, tu dirigindo o carro, exatamente, eu vou dar exatamente caracterizar o exemplo. Eu estou dirigindo o carro, que é a minha empresa, e eu entro numa curva a 200 por hora, mas eu já começo a enxergar a saída da curva lá. E enxergar a saída da curva, eu enxergo o que poderá vir a acontecer se eu sair bem da curva. Mas o que ele faz é me mostrar que eu deveria ter freado 1,039 milésimos de segundo com a roda dianteira esquerda para que a minha traseira não derrapasse tantos centímetros. Então, é uma telemetria. Por isso que eu dei aquele exemplo, né? Então, nós temos uma reunião de mentoria, né? Onde o Robson nos explana e nos mostra como que o carro, o Café Itália, está andando na pista, né? E existem empresas que não têm isso, né? Não. Que não tem isso. Na nossa região aqui, a grande maioria das empresas não tem. Então, na nossa região é muito pequenas empresas, né? Micro e pequenas empresas. As maiores empresas são em menor quantidade. Sim. As pequenas empresas, via de regra, elas não têm um setor administrativo e nem recurso para ter uma gestão profissional lá dentro. Mas toda empresa, mesmo pequena, tem um contador. Sim, claro. Bom, então é com essa visão de dizer, nossa, como contador, precisamos apoiar mais as empresas, precisamos ir além
da contabilidade tradicional e precisamos avançar na questão de gestão. Claro. E aí nasce a questão dos indicadores. Sim. Eu comecei dessa forma e ao longo da minha vida eu fui surpreendido pela seguinte questão. Mesmo indicando a telemetria do carro, mesmo dizendo, olha, não entra a 200 por hora nessa curva, tu precisa entrar a 189 por hora nessa curva. Sim. Mesmo dizendo, mesmo tendo a informação, mesmo sabendo o que precisa ser feito, muitas vezes as pessoas não fazem. Eu acredito que em Então, sua maioria... Isso se dá por quê? Vou Por pegar N o seu motivos. Everton lá e foi lá a telemetria dele, tu tem que entrar 189 aqui, senão vai derrapar a traseira e teu carro vai sair da pista. Mas mesmo sabendo, ele quer se desafiar, ele quer ir contra, alguma coisa. Aí tu vai dizer assim, por quê? Pois foi essa pergunta que eu me fiz. Isso tem data, foi em 2014. 2014 eu me perguntei assim, por que as pessoas não fazem o que sabem que tem que ser feito? Ou seja, tu contrata consultoria, tu contrata contabilidade, ela te mostra tudo, mas sai daqui da reunião, não, beleza, eu vou fazer, chega no mês que vem, não fez. Sim. Aí a mesma conversa, o mesmo papo, vai lá de novo, não fez. E aí eu me fiz essa pergunta, mas por que as pessoas não fazem o que sabem que tem que ser feito? E aí eu abri uma outra porta na minha carreira, que foi começar a estudar desenvolvimento humano. Porque tudo isso é uma questão de desenvolvimento humano. Claro. E aí eu fui estudar desenvolvimento humano, estudar liderança, e comecei a vir para o lado humano da coisa. Hoje, gente, eu tenho, além de fazer a contabilidade, fazer essa parte de gestão, eu faço a mentoria financeira pessoal dos empresários e da família. Por quê? Porque eu consegui entender o empresário, ele é tudo misturado a vida. Então tu tem a vida pessoal, tu tem a tua empresa e é tudo misturado. Quem lida dentro da empresa para fazer gestão da empresa é a mesma pessoa que faz a gestão das suas finanças dentro de casa. Não existe uma diferenciação. Então o jeito que a gente se comporta num lugar é o mesmo jeito que a gente se comporta em outro. A forma como a gente faz as pequenas coisas é a mesma forma que a gente faz as grandes coisas. Então, dentro dessa questão de estudar o ser humano, fruto de tentar descobrir por que se comportam da forma com que se comportam, eu consegui chegar no achado de que, na verdade, 80% dos resultados das empresas, 80% do resultado financeiro das pessoas, elas não vêm da técnica. Elas não vêm da técnica, elas vêm do comportamento. E o comportamento, por trás dele, tem muita coisa, gente. Claro. Muita coisa, muita coisa. Por trás do comportamento vem a forma com que a pessoa pensa. A forma como a pessoa pensa, atrás disso, vem as crenças dela, aquelas verdades absolutas que ela acredita ser verdade. Então, o que eu fiz? Eu digo, nossa, é essa linha que eu vou seguir. E aí, na questão de ser um mentor, eu ensino as pessoas a lidar dessa forma. 80%, gente, é quem nós somos. 80% do resultado de uma empresa, 80% do resultado financeiro da tua família é quem nós somos. 20% vem da técnica, 20% é estratégia. Agora, pensa bem, um contador de origem, sou um contador de origem, que começa seu trabalho para ter um diferencial, criar indicadores de gestão. Pura técnica, né? Pura técnica. Sim. Mas tudo bem, era o caminho que eu tinha que percorrer. Vim da parte mais técnica, mais burocrática, vim crescendo, até conseguir entender que o grande segredo de tudo mesmo, do resultado, está nas pessoas. Mas aí eu digo o seguinte, eu acho que a psicologia deveria explicar então, porque vamos chamar de contrassenso. Veja só, eu tenho no ramo de alimentação, vou fazer 27 anos, tá? Não são 27 meses. E aí tu passa por quase tudo num período desse, ok?
Aí tem o Robson, que hoje nos dá essa assessoria, anda junto com a gente, graças a Deus, né? Senão não seria nada... Eu poderia dizer tão bom assim, mas não seria pior, né? Então, aí, às vezes, eu paro e me pergunto, como que eu fiz isso? Mas aí, então, claro que está nos 80% da pessoa, porque com a experiência, que na maioria das vezes a gente acha que tem, né? Porque não enxerga todos os lados, né? Mas aí tu te pega... Cara, é um contrassenso, porque aí é a mesma coisa que tu dizer assim, ó, eu sabia que tinha que ser 189. Aí eu acho que é aí que está o problema, né? Quando o cara diz, eu sabia, mas tu entrou a 200, mas o pior é que ele me... Tu quer ver? Vai lá, pergunta, ele vai dizer e vai dar na tampa, eu vou escrever aqui antes. Então, o recurso para isso. Como fazer o cara enxergar de uma forma... Porque tem muita... Sabe por que eu te pergunto isso? Porque assim, ó, eu conheço muita gente boa que não tem sucesso. Se ferrou, velho. Se ferrou. E era boa. Tu sabe que para isso, ó, uma das formações que eu tenho, eu sou coach executivo. Tá? Sou coach executivo da Marsh Goldschmidt. Marsh Goldschmidt é a maior empresa do mundo de coach executivo. Coach raiz, gente. O que é coach? Coaching nasceu no mundo corporativo. Estados Unidos e Europa, todo empresário ele tem um coach executivo. Tem coach. O que é um coach executivo? É a pessoa que ajuda o líder do negócio a se tornar um líder melhor. No negócio. Melhor. Como pessoas de sucesso terem mais sucesso ainda. Presta bem atenção nessa frase, porque ela vem numa linha narrativa muito importante. Como pessoas de sucesso terem mais sucesso ainda. Imagina um empresário, o Everton faz anos que trabalha com alimentação. Qual é o tamanho da tua experiência? Grande. Sim. Então, eu sou muito bom. Outros empresários, eu sou muito bom no que faço, mas não tenho sucesso. E no sucesso a gente está dizendo aqui, não tenho resultado. Sim, Ponto. sim. Mas como eu não tenho resultado se eu sou muito bom? Porque tu é muito bom numa área. Ok. Só que para tua empresa, uma empresa ter resultado, são N áreas. Se a gente vai estudar gestão, administração, a gente não aprende só uma área. É muitas áreas. Claro. Se a gente entra, por exemplo, sou professor da Universidade Federal, né? Sim. O curso de Ciências Contábeis está dentro do Centro de Ciências Sociais e Humanas. Opa, eu não sou curso de exatas. Sim. É muita coisa envolvida. Agora imagina assim, então, o Everton tem experiência, então ele se sente que tem experiência. O que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar para o Everton que existem outras coisas que ele precisa olhar. E ele olhar para outras coisas não significa que está invalidando a experiência dele. Sim. Aqui a gente está trabalhando com uma coisinha chamada ego. Sim, até porque é necessário ver outra coisa, né? Sim, Outras sim. coisas. Eu até coloco da seguinte forma, então, a grosso modo, a antiguidade não seria posto. Eu posso estar com meus 27 anos, mas necessariamente não tem que ser bom. Sim. Porque a antiguidade não é posto. Posso até me achar bom. Mas... Até porque, Everton, em 27 anos, o que mudou na tua área? Pode estar estagnado. Tá louco. Exatamente. Meu Deus. Ficou pra trás. É. Aí a gente vê jovens, né? Isso. Gente, a quantidade de jovens que tá virando multimilionário rapidamente. Muito. Meu Deus. Exatamente. Nós falávamos com a Cris, né? No outro programa, exatamente. que não subiu ainda, mas enfim, Sim. ela falava, nós permeávamos a comunicação não violenta, enfim, e só que é muito mais amplo do que se pensa. Isso. E, meu amigo, se tu não te agarrar no rabo do cometa, Já era. isso é preparação, já era. Caiu, perdeu o teu brilho, desceu, pum. Ó, por exemplo, contando a história. Fui contador, aí comecei a trabalhar em gestão, humanas. Tá, mas o meu negócio pode ficar fora do digital? Hoje em dia, não. Um negócio hoje em dia sem braço educacional vai estar fora do mercado.
O que a gente está fazendo aqui é um braço educacional do Café Itália. Exatamente. Agrega valor à marca. Agregando valor à marca. Isso. Educação, gente. Não só apontando para o café, né? Não, tudo. Um todo. Tudo. A iniciativa, o todo. Daqui uns dias eu vou querer ter o prazer de ser treinado pelo Everton me ensinando a fazer café. Fazer um café. Exatamente. Entendeu? Porque uma coisa está ligada à outra. É isso. Uma coisa está ligada à outra. Mas olha só, educação, conhecimento. Então assim, Everton, por que alguma empresa não tem resultado, mesmo com tanta experiência? Porque algo ela desconhece ainda. Ainda. Se eu não tenho resultado é porque alguma coisa eu não sei. Sim, É? Eu preciso ir atrás dessa coisa que eu não sei. claro. Entenderam? Eu não entendia nada de digital, nada disso. Agora eu já estou criando. Fundei outra empresa junto Sim, com, Claro. Nós junto vamos com falar o dela William e a também. Desirê, que são sim. meus sócios, Sim. que é uma empresa de educação financeira. Uhum. Entendeu? Educação financeira sistêmica, tem uma coisa bem diferente. Mas caído para dentro do digital. Então tu imagina assim, né, um contador clássico, Sim. ou desde lá da série guarda-livro, vai vindo. Sim. O que me fez ir me transformando? O próprio mercado, a própria mercado, necessidade. exatamente. Aham. Agora, o que me faz enxergar que o mercado está mudando? Eu não me permiti me cegar na minha experiência. Sim. Entenderam? Claro. Eu não me permitir me limitar no meu sucesso. Aham. Porque se eu olhar para trás na minha história, eu dizer, se eu contar minha história para as pessoas dizem, não, Robson é um cara de sucesso. Mas eu posso travar o meu sucesso. Estagná-lo. Exatamente. Estagná-lo? E eu não quero estagná-lo. Para quê, né? Por quê? Eu preciso seguir crescendo. Porque quem não está crescendo, está morrendo. Isso é lei natural. Verdade. Desculpa, amigo, pode falar. Então, assim, ó, o que precisa acontecer com esse empresário que tem mega experiência, mas não tem resultado? Ele precisa uma ampliação de visão. Ponto. Que legal. Essa ampliação de visão ela vai acontecer por meio do acesso a novos conhecimentos. E aí entra cada empresário precisa acessar um conhecimento específico. Sim. Não é uma receita de bolo de dizer, todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que fazer aquilo. Sim. Claro. Não, Claro. porque senão vai perder sua autenticidade. E quando perde a autenticidade, gente, é muito pesado enfrentar um processo de mudança dessa forma. Foi bacana que tu falou sobre essa mudança de mercado e esse empresário que muitas vezes vem de um formato um pouco mais quadrado, de gestão, de crescimento da empresa e tudo mais. E tu comentou ali sobre os jovens. Hoje em dia a gente vê jovens crescerem muito rápido e ganharem dinheiro muito rápido, tornarem uma startup, virar uma empresa, enfim, gigantesca. A pergunta que eu quero te fazer é, o que tu percebe nessa mudança de mentalidade dessa pessoa que já tem empresa há 20, 30, 40, 60 anos e tem um formato de gestão e a contabilidade dele funciona X, para esse jovem que também tem uma empresa, que essa empresa talvez tenha 1 ano, 2 anos, 3 anos e ela tem um crescimento exponencial. Como é a mentalidade de um e de outro? E você que presta mentoria para essas pessoas, como funciona isso? Tem 2 pontos aqui. Um ponto é a própria mentalidade. Tá. Um pode estar com a sua mentalidade fechada. Se a gente pegar, teoricamente, a gente pode falar sobre mindset fixo. Ok? E o outro pode já ter, como uma forma natural, uma mentalidade mais aberta, uma mentalidade de crescimento. Isso não tem absolutamente nada a ver com a idade, tá? Sim. Mas os jovens, eles têm uma tendência maior. Uma velocidade diferente. Mas uma coisa muito importante Obrigado. é que assim, quando a gente pega um empresário com muitos anos de experiência e ele já tem a sua empresa, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem bem. Talvez ele já esteja com um navio. E o jovem iniciando uma startup, por exemplo, ele tem um barco. E que se ele conseguir ter investimento, já vira uma lancha. E a flexibilidade que ele tem de mudar de rumo é muito maior. Muito maior. O cara tem o costume de engessar-se quando, né? Isso. Quando tá Só que tem como transformar esse grande navio em uma lancha menor e mais flexível, mais rápida, mais ágil. Tem muitas empresas que a gente melhora os resultados dela, a gente não é crescendo, Sim. é reduzindo.
É nichando. E no momento que tu reduz ela, nichando ela para um setor mais específico, parece que ela está menor. Só que quando a gente olha a última linha, que é a linha mais importante lá no resultado, o lucro é bem maior. Ou seja, tu acaba diminuindo o teu faturamento, mas o teu lucro é bem maior. Claro. Aqui tu conseguiu deixar a tua empresa preparada para escalar. A saudabilidade do teu faturamento. E aí tu pode ganhar escala. Claro. Entendeu? É melhor começar do zero Sim. numa lancha ou transformar um navio? Se a gente olha eu contando a história, a tendência é olhar e dizer o quê? Eu vou começar com uma lancha Claro, já, né? isso, poder construir ela assim. Só que não necessariamente dessa forma. Até porque o navio também Tem contém suas a sua vantagens. grandeza, Tudo, né? exatamente. Suas vantagens. Tudo vai ter Isso. suas vantagens e desvantagens. Isso. Mas e como eu descubro isso? Sim. Só trabalhando em cima. Evoluindo. Só trabalhando, mensurando, tendo ideias, testando. Evoluindo, E- eu digo no sentido do conhecimento, né? Evoluir-se. Né? Evolui-se pelo conhecimento, mas eu preciso trazer o conhecimento para experimentação. Claro. Senão eu vou ficar obesidade intelectual. Um monte de conhecimento, mas eu fico mais pesado ainda. Mais pesado. Né? Aham. Mais indeciso. Então eu preciso ter experimentação. Então vamos pegar aqui o novo blend. Não, inclusive eu ia citar isso. Lembra que na nossa última reunião, no finalzinho, tu começou a falar disso. Isso tu lembra? Aonde quero citar o quê? Eu entrei no ramo da cafeteria, não conhecia o ramo, sempre apreciei café, né? Mas entrei no ramo da cafeteria e isso nunca me veio na cabeça. Mas aquela realidade veio me trazendo isso. E, meu amigo, não é fácil fazer isso aí. Requer muito estudo. Tu quer fazer de qualquer jeito, faz, entendeu? Mas para tu fazer um gol de placa, porque Pra entregar com excelência, né? hoje eu conversava com a diferença com o pessoal da HCC. Então vamos colecionar cerveja, beleza? Então, claro, vou compactar aqui, né, a conversa. Então vamos colecionar vinho, beleza? Eu coleciono os dois, né? Bom, então vamos trabalhar com café. Primeiro que não se coleciona, porque estraga, né? Então, tu fazer um vinho e enrolhar ele, deu, o vinho tá ali. Se tu tiver um cuidadozinho com ele, tu fez o vinho, tem a prática do vinho, ele tá ali, foi para tua adega, tu tá mantendo ele. Eu tenho lá uma safra Dona Belmira. Eu tenho uma safra Dona Belmira que veio de Portugal para mim de presente, em 1989. Aí o ano passado, no inverno, abri um com a Grace, perfeito. Perfeito, ele está ali, eu estou preservando ele. Sim. O café eu tenho que conhecer, eu tenho que ampliar o meu conhecimento. Não vai adiantar eu só aprender a fazer ele uma vez e ele não vai sair igual. No segundo ele já vai sair diferente, entendeu? Então, dei o exemplo que tu mesmo citou na reunião. Bom, parei um pouquinho, vamos olhar um pouquinho mais para cá. Lembra que tu me falou? Foi. É outra coisa dentro do mesmo negócio. Mas ó, eu queria mostrar para vocês uma técnica vindo lá da Marshall Goldschmidt. Sim. Tá, por favor. Se eu preciso melhorar, a melhoria não vai vir de dentro da minha cabeça. Não. Ela vem de onde? Eu preciso Buscar que as pessoas que conhecimento. estão próximas a mim me deem sugestões de coisas. Sim. Então, Buscar. quando eu como contador olho para o meu cliente e digo para ele que ele deveria explorar mais fazer café, que ele deveria criar, sugestão. Na minha cabeça, seria muito bom tu criar um curso de café, porque tem muita gente que gostaria de aprender a fazer um café bem feito para fazer em casa, para fazer para o seu cliente. Sim. Que nem eu digo assim, um dia meu cliente vai chegar no escritório e eu não vou botar a cápsula lá da Nespresso ou da Dolce Gusto e não sei o quê. Isso. Eu vou pegar esse grão aqui, Vou moer o grão. vou moer o grão e vou te servir na hora. Aham. Cara, o dia que tu vai dizer assim, O que gente, muda o meu tudo. contador faz o meu café para mim na hora. O que muda tudo. Sim. Tá entendendo? Se torna, Então- tu traz experiência, assim. Isso, mas olha só, ele precisa melhorar os resultados dele. Eu, como contador, eu preciso dar sugestões no negócio dele. Claro. Uhum. Nem que seja numa criação de outros braços dentro do negócio dele. Dentro desse negócio. Agora, olha só, sugestão. Uhum. O empresário vai acatar? Não precisa.
Então aqui entra a técnica que eu queria mostrar para vocês. Pergunta, pede sugestão. O que eu poderia fazer para melhorar o resultado do meu negócio? Para ser um melhor líder? Entendeu? As pessoas que estão próximas, que são as pessoas que são teus liderados, teus parceiros, e numa linguagem administrativa, os stakeholders e não sei o quê, eles vão te dar sugestão, porque eles estão enxergando. Estão chegando, estão na operação. E por incrível que pareça, às vezes a solução vem de uma pessoa que tu diz, nossa, isso aqui... Tu menos esperava. Menos esperava. Menos esperava. Mas olha só, tu pede a sugestão, a pessoa te dá. Qual é a tendência? Não, eu vou dar completo aqui para ficar certinho. Sim. A pessoa te dá a sugestão. Tu anota. Anota e agradece. Ponto. 3 etapas. Pergunta, pede a sugestão, anota e agradece. Sim. E sabe como é que você agradece? Tu diz assim, obrigado. É isso. Obrigado. Simples. Nada mais que isso. Meus alunos lá, eu digo assim, quando eu ensino isso para meus alunos, eu digo assim, com cara de pastel. Como assim, professor? Ainda meio frio, assim. Tipo... A pessoa não vai ver se tu amou a ideia ou se tu odiou a ideia. Tu só vai dizer obrigado. Depois o que tu vai fazer? Quarto passo, tu vai pensar sobre o assunto. Não agora. Claro. Tira um tempo para Espera pensar. se esfriar, sim. Tu pensa. Pensa e decide. Quinto passo, decide. Depois que tu decidiu, comunica. Comunica. Olha, Robson, lembra aquela ideia que tu me deu? Legal. Segui adiante. Decidi fazer assim, assim, assim. Ou vai dizer, lembra aquela nossa conversa daquela ideia? Te vi pensando, não tá na hora de eu fazer, não vou fazer. Eu não posso me sentir mal, tem que ser tudo tranquilo. Sim. E aí tu executa e depois só acompanha isso. Gente, isso aqui que eu tô dizendo para vocês, além de salvar as empresas, salva casamento. Porque as pessoas não estão preparadas para pedir sugestão. Quem dá sugestão não está preparado. Quem dá sugestão não está preparado para sua sugestão não ser executada. E tudo isso mora onde? O que é a barreira nesse processo todo? É o ego. E aqui está a questão do desenvolvimento humano dentro dos resultados das empresas. Aqui é fundamental. Isso serve para tudo, gente. Isso é coisa simples, né? Coisa simples. Coisa simples. Isso serve no teu negócio, isso serve dentro da tua família, isso serve nos investimentos, quando a gente está falando de investimentos mesmo. Vou aprender uma nova técnica. A gente vê muito no mundo corporativo e no mundo dos investimentos, que é o mundo que eu vivo diariamente. A gente vê muito a briga por quem está certo. Qual é o melhor método? Qual é a melhor forma de investir? Não, qual é a melhor forma de briga direto. Qual é a melhor forma? É briga de ego. Sim. Enquanto eu deveria estar sentado aqui quieto, tem alguém falando que o melhor jeito de ter um escritório de contabilidade e fazer a gestão do escritório de contabilidade é de tal e tal forma. Se aquilo vai contra o jeito que eu acredito que seja verdade de ser feito, eu já quero dizer, será mesmo? Mas aí eu já quero começar já cria um uma conflito disputa, ali. um conflito. Envolve tudo. É muito mais inteligente eu ficar em silêncio. Quieto. Silêncio é uma dádiva. Sim. É uma dádiva. Eu fico em silêncio. Observo. Então imagina que o Everton é um contador e começa a dizer que ele acha que a contabilidade moderna tem que ser assim. E ele começa a falar. Mesmo que internamente eu sinta vontade de discordar, eu preciso ter maturidade de... Não, peraí, deixa eu ficar escutando ele. Porque eu nem pedi sugestão para ele, mas ele está me mandando. Então, se eu conheço essa técnica, não, peraí. Claro. Uma oportunidade aqui, deixa eu escutar o Everton e vou anotando o que ele fala. E vou deixar para pensar depois. Tu vê bem que nem eu e a Grace fizemos, né? Deve descer, deve. Eu posso participar dessas reuniões? Eu tenho clientes que têm dito assim para mim. Esses dias teve um doutor com a esposa ali no escritório. Esses dias, quinta-feira, precisamente quinta-feira. Sim. Ele foi lá, então, obrigado pela terapia. Eu estou aqui para dizer que é verdade. É verdade. Se tratando de uma empresa onde os sócios são marido e mulher, você de fato é um terapeuta. Sim. De fato. Tem um negócio falado nisso,
e que a minha vida me conduziu para isso, veja bem, né? Por que eu faço o que faço? Fortalecer as famílias. Sim. Que legal, tem um propósito por trás disso. O propósito é esse. Exatamente. Isso. Então, antigamente, quando eu estudava, eu dizia, nossa, planejamento estratégico das empresas. A empresa tem que ter o propósito, a visão, a missão, os valores. Aí eu compreendia tudo aquilo teoricamente. Sim. E tentava montar. Né? Qual vai ser a missão? Sim. Mas aquilo não batia no coração. Claro. Como Isso. a maioria das declarações que estão em quadros na parede, a maioria sim. das empresas, aquilo não bate no coração. Isso. Isso. Então, Você evita ter de fazer aquilo. mas não bate no coração, porque aí tu não consegue viver aqueles valores que estão escritos lá. Porque é muito frio, né? É muito frio. Se torna muito frio. E a gente parte do pressuposto que as empresas são feitas por pessoas. E pessoas têm sentimentos, pessoas têm... E a gente veio daí do... O que a gente pode dizer? Que existe uma técnica de vir, até questionários, Isso, responde isso, Sim. isso, que aí tu descobre a visão, a missão. Missão e os valores, sim. Perfeito, é técnica. 20% do resultado tá ali, mas 80% é mental, emocional e sistêmico. Sim. E é fundamental, eu vejo assim, desculpa te interromper um pouco, porque isso me trouxe lembranças, né? Quando a gente fala que, como é complexo, tu tá dando um exemplo de que não é, né? Quando tu fala na questão de tu ouvir alguém falar, te dar uma ideia de alguma coisa, mas ok, tu acata no momento, não, né? Então, eu me lembrei de um amigo meu que uma vez eu estava entrando no ramo da pizza e fiquei mal por causa de funcionário. E esse cara foi lá, com toda a humildade que ele tinha, um cara excelente no que ele fazia, e era um gestor. Ele deixou a empresa dele para me ajudar. E então ele me treinava numa bancada de pizza, que era a minha pizzaria. E quando eu decidi que eu tomei uma rasteira de um funcionário, daquele momento em diante, daquele dia, eu determinei para mim mesmo que toda operação que eu entrasse eu saberia fazer. E é assim até hoje. Né? A prova está aqui. Tá? Então eu tinha uma bancada e eles diziam, monta pizza tal. E eu botava, monta pizza tal. Só que chegou um ponto em que eu estava... Só fazendo pizza. Mas eu não olhava, entendeu? Só que aí, chegou no final e disse assim, tu cometeu 3 erros. Fundamentais uma pizza. Tu errou a montagem. Mas como que eu errei a montagem? As coisas estavam aqui, assim. Tu deixou o coração de lado um pouco, tu foi mais na mecânica disso. Aí eu digo, e como que eu resolvo isso? Ele tem uma técnica infalível. E aí eu me lembrei quando disse assim, ok, tu acata a ideia, mas tu não pensa na hora. Né? O que ele disse para mim assim, te afasta da bancada. Yes. Cara, olha o detalhe, é um detalhe. Eu nunca mais esqueci isso. Eu aplico isso, já falei aqui, eu aplico isso com todos os meus funcionários. Cara, te afasta a bancada. E quando eu fui me afastar, ele disse, não, ainda não. O que tu está enxergando? Eu falei que eu estava enxergando, agora te afasta. E agora? Tu enxerga outra coisa. Agora eu enxerguei outra coisa. Sabe o que a gente chama isso? Postura do observador. Postura do observador. Então, basicamente a gente tem 2 posturas. Então pensa numa pessoa pequena e uma pessoa que se desenvolveu e está grande. Então tu tem o pequeno e tem o grande. Então, como é que eu cresci dentro do resultado da minha empresa? Como é que eu cresci na minha vida financeira? Pensa, eu tenho um cifrão pequenininho ou tenho um baita cifrão? Isso aqui é desenvolvimento humano, gente. Sim. É desenvolvimento humano. E esse desenvolvimento humano está na postura. Eu posso ter uma postura imatura ou eu posso ter uma postura madura. Ou dentro do mundo terapêutico e da psicologia se fala uma postura infantil, uma postura adulta. Uma pessoa, um empresário imaturo, uma pessoa imatura, ela fica criticando, julgando, reivindicando, justificando, culpando. Ou seja, esse pequeno resultado que eu tenho, que está uma M, é culpa de alguém. Justifica o porquê. É essa aqui. Na postura madura, eu sou um observador.
Sim. Então eu observo. E eu uso mais ou menos a mesma técnica do Feed Forward. Eu não dei o nome da técnica aqui para vocês. Feed Forward. Vocês devem conhecer feedback, né? Sim. A feedback todo mundo conhece. Sim. Pois eu não trabalho com feedback. Eu trabalho com Feed Forward. O que é? Daqui para frente. Sim. Daqui para frente. Então, para te poder ter essa visão, ampliação de visão, tipo, tu tá lá fazendo as tuas pizzas e o teu colega diz assim, dá 2, 3 passos para trás, porque a tua visão... Quando tu dá 2, 3 passos para trás, ó, o que eu tô enxergando aqui? Não tô enxergando o microfone. É muito limitado, sim. Opa! Tu expande. Expandi. Então é um ato simples, né? Isso, e o ato de vir para trás para olhar é literalmente o que faz o observador. Claro. Pô, também tem ego, né? Sim. claro. Também tem ego nisso. Claro. Nesse O trajeto ego, o aí. ego sempre vai existir. Ele é bom sob certas circunstâncias. Sim, sim. Mas o excesso é ruim. Então eu observo. Quando eu observei, eu começo a achar 50 mil alternativas que eu nunca tinha visto. E aí nasce um café. Claro. Sim. Tá entendendo? Sim, sim. Quando tu deu os teus 2, 3 passos para trás, nasceu o teu blend especial. Dentro do mesmo negócio. Por exemplo, vai dar certo? Como vai ser? Não sei, tem que fazer para saber. Mas eu preciso testar. Precisa testar. Experimentação. Então vou buscar conhecimento, vou estudar café, vou estudar aquilo, vou testar. Aí a grande maioria das pessoas vai dizer o quê? Mas não tenho tempo para nada. Aí começam a vir as justificativas. Perfeito? Exatamente. Que natural. Que postura tu entrou? Sim. Na postura errada. Postura imatura e tu tinha que ter uma... Exatamente. Então assim, gente, negócios e dinheiro. Negócios e dinheiro. Aí tu tem que estar com o nível de maturidade. Aí eu acho que eu consigo encaixar aquilo que falávamos nos bastidores também, que eu quero que tu desenvolva um pouco sobre. Ainda tem a G8 para a gente falar, né? Mas eu quero que tu fale sobre aquelas duas palavras que nós colocamos aqui, o esperante e o esperançoso. Acho que tem alguma diferença. Quando o meu negócio não está indo bem. Então as pessoas mantêm a esperança de recuperar. Mas tem duas formas de ter esperança. Tem a pessoa que tem esperança, mas que ela fica esperando. Esperando. Então, não, mas eu tenho esperança que vai melhorar. Mas ela fica esperando. Ela reza, pede para os céus. Pede a parte dos outros, né? Sim. E tem a pessoa que tem a esperança, mas que arregaça as mangas. Então, eu preciso melhorar meu negócio. Eu tenho esperança que tudo vai dar certo. Perfeito. Quais são as alternativas para fazer ele melhorar? Sim. Hoje eu sou uma pergunta, então, Robson. O que o Café Itália é? Tu tá perguntando para mim? Isso. O que o Café Itália é? Não, nas pessoas administrativas, o Everton e a Grace, é o arregaçar a manga que tu fala. Que perfil é esse? Sim. O exemplo, por exemplo, aqui está um exemplo. Isso, eu quero dar um exemplo. Só que é um exemplo de quem precisa e quer e deseja melhorar os seus resultados e tem esperança que isso vá, tem fé, tem esperança que vai, mas foi lá e arregaçou Exatamente. a manga. Exatamente. Tá aqui a experimentação. Exatamente. Que eu aqui, né, de todos que estão aqui, fui o único que não provei. Sim, vai provar. Providenciaremos rápido. O próprio podcast também é outra atividade de uma esperança que arregaçou suas mangas. Perfeito. Exatamente. E olha só, em que velocidade eu espero o resultado? Eu não sei em que tempo vai dar o resultado. Claro. Sim. Mas eu preciso ter o quê? Crescimento contínuo. Isso. Micro resultados. Micro resultados. Os micro resultados é que vão me dizendo que aquilo que estamos fazendo faz sentido. Sim. Os resultados são a resposta. Só que nós temos um problema aí, porque existem pessoas que têm uma dificuldade extrema de enxergar os micro resultados. Mas é porque não são medidos e não são demonstrados. Isso. Aí a gente entra lá na parte técnica de finanças. Claro, sim. Quero melhorar a minha gestão financeira, o resultado do meu negócio. Basicamente, nós temos receitas e despesas. Sim. Pergunta para a maioria dos empresários ou quem está nos escutando, né? Se vocês são empresários, qual é o custo fixo de vocês? Qual é a receita de vocês? Qual é a margem de lucro de vocês?
Ah, não sei. Portanto, se nós tivermos micro resultados, nós não vamos enxergar. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira trabalhar com aumento de venda. Mas qual é a meta? Eu quero melhorar o resultado, mas para quanto? Sim. Tá, então imagina que eu estou com um resultado, com uma margem líquida de 15%, Sim. e eu quero ter, dentro de 2 anos, uma margem líquida de 15%. Agora, no próximo trimestre, eu quero melhorar em 1%. Consigo medir, olhar? Cresci. 0,5%, o 1%. Micro crescimento. Não era de 15 para 25. Sim. Foi aos pouquinhos. Se eu, primeiro, não souber o que eu quero, segundo, não mensurar, não tem como enxergar os micro resultados. Claro, sim. Não tem como. Tu sabia que, agora te interrompendo mais um pouquinho, antes de eu fazer a outra pergunta, nós temos aquela parte boa, né? Aquela parte boa do Café Itália, né? Que a gente se delicia. E o café, a gente se delicia porque o café, a Grace, né, sempre manda um presente para degustarmos com o convidado. E hoje, ela mandou, Acha que ia passar batido? mandou especialmente para o nosso convidado Coisa mais linda. os canoles, né? Então, os Coisa canoles... mais Ai, que bagunça que tu faz aí, né, Amigo, Albino? Meu depois me Deus vê do um guardanapo, por favor, Andrei. Que esse aqui já tá debochando de mim. Gente, isso Mas aqui... a gente se lambuza ao vivo. Ao vivo. exatamente. Literalmente, a produção agora está trazendo os guardanapinhos, né? Onde eu vou te dizer uma coisa, que risco de prato, hein? O que tu faz nas horas vagas do estúdio? Cozinho. Gente, isso aqui então são os canoles italianos, né? Isso, por aí. É uma massa feita... Dá pra ver aí, Nick? Tudo É ok? uma massa feita, é uma massa artesanal feita pela dona Grace, com uma receita italiana, né? Com um recheio doce hoje. Que eu não vou dizer literalmente como ele é, porque eu não sei. Mas ele Que é a sinceridade, é um né, doce, sobre isso, é um sim. doce confeiteiro. Então Eu vou provar É. e vou descobrir do que é. Vai lá, então. Tu sabe que o Robson Se eu permite. acertar, Desafiador. gente, eu disse pra vocês que eu queria fazer curso de chefe, Isso, né? Se eu acertar, vocês já me dão um diploma. Não preciso nem fazer. Não é, Robson? Pergunta lá pra Grace se não é creme de confeiteiro. Não é esse mesmo. Não é Aí, esse ó. mesmo. Acertei? Tu também já sabe? Cara, show de bola. Quer dizer, eu sou suspeito. Que maravilha. Equipe? Não, por se ele- favor. Deus o livre, a Grace fica... A Grace A equipe tem que provar também. me mata, ela manda sempre equipe, por favor. Sabe que ele... Eu não adianta, eu sou sincero. O que eu digo? Ele é uma massa muito tenra, muito Que gostosa, delícia. muito crocante. Porém, o creme de confeiteiro não deixa ela resistir muito, né? Então, ela recheou hoje à tarde e a massa estava perfeita. O creme, por ter o peso dele, já dá uma mexidinha na estrutura da... Ele adere na massa. Isso, entendeu? Mas eu sou suspeito, né? Mas tá bom, né? Que maravilha. Tá bom. Meu Deus do céu, amigo. Impecável. Olha aí. Show de bola mesmo. A Grace arrasa, gente. Eu gostei. Pode E me se ele tá convidar. no café Pode me também? convidar para outros claro. podcasts. Albino, Fashion, tudo que nós fizemos aqui no programa está no cast do Café Itália. Como? Tudo que nós fizemos no programa de culinário está encontra-se nos sim, balcões do Café Itália. Aí, ó, pessoal, então fica a dica. Eu perguntei porque você nunca tinha provado, amigo. Nunca Delicioso. tinha? Não, nunca É o provei cannoli. Sabe o cannoli, por ser uma receita genuinamente italiana, e o que dizem o cannoli? O cannoli doce, para o italiano, não existe.
entendeu? Porque a receita tradicional do cannoli é com creme de ricota. A origem dele, do cannoli, ele é salgado, entendeu? Sim. Mas, obviamente, como a Grace é uma confeiteira, por que Claro, não ela colocar... testa a coisa. Exatamente, sim, entendeu? óbvio. Então, é o cannoli... Adaptação brasileira. Exatamente, o jeitinho brasileiro, né? Mas é muito gostoso, muito gostoso. Que bacana. Eu queria continuar aqui com a nossa comilança, te perguntando, então, essa outra fase em que o Robson entrou, que o Robson veio para a mídia digital com a empresa G8. G8. O que acontece? Contabilidade, gestão, desenvolvimento humano. Aí, como professor da universidade, tô dando aula lá para os bichos, primeiro semestre, ensinar contabilidade. E aí eu vou no conceito de contabilidade. Contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio. Então, a nossa função como contador é primar pelo patrimônio das pessoas jurídicas, das empresas e também das pessoas físicas. E aí, tô dando aula daquilo, em um determinado dia, isso foi 2017, gente, contabilidade abandonou as pessoas físicas. A gente só cuida da empresa. Isso foi uma conclusão tua ou de um aluno? Não, minha. Ali dando aula. Sim. Tu tá dando aula e a tua cabeça claro, tá aqui. viajando. Temos que resgatar isso. Claro. Então, eu já vinha desde 2014 fazendo mentoria financeira pessoal. É extremamente das pessoas necessário. físicas. Sim. Mas eu fazia como um hobby, eu gostava muito. Tá, eu invisto desde os 11 anos. Sou totalmente precoce nessas coisas. E aí, vou dar uma atenção maior para isso. Aí comecei. Então hoje o que a gente olha, né? Tanto para o olhar da parte financeira, dos negócios, mas também da pessoa física e da família. Então eu comecei a trabalhar com isso e na pandemia, sabe aquele momento que a gente ficou lá de quarentena dentro de casa? Sim. Um monte de gente com problema financeiro. Entendeu? As próprias empresas que a gente cuidava, a gente tinha que ver onde é que iam tirar empréstimo, se não tirava, ajudar eles nisso. Sim. E nesse momento eles também falando sobre a vida pessoal. Claro. E aí começa aquele monte de notícia, um monte de gente que perdeu a renda e não tem como sobreviver e coisa e tal. E aquilo me deu um novo insight. Eu de caramba, eu sei tudo que sei sobre finanças pessoais e não ensino nada para ninguém. Então naquele período que estava todo mundo com sentimento aflorado, né? Sim. Com aquela situação que a pandemia trouxe para todos nós. Eu de caramba. Eu preciso fazer algo. Mas foi mais um sentimento de egoísmo. Ah, Eu digo, nossa, como eu sou egoísta. sim. Então, assim, até 2020, gente, eu tratei as finanças pessoais muito mais para desenvolver o patrimônio da minha família do que literalmente ajudar nessa questão das finanças pessoais das pessoas. E ali foi a minha virada. Sua virada. Foi minha virada. E foi minha virada bem no sentido do que a gente está falando. Eu tomei um insight como um conhecimento ou um autoconhecimento. Opa, tem algo a mais para eu fazer, para eu poder ajudar. Eu não sabia nem como. Sim. Eu fazia as mentorias, mas não tinha nada de escala. Claro. Então eu queria ajudar mais pessoas. Aí, naquele momento, recluso, bombou a parte digital, né? Nossa, Claro, começou todo mundo a fazer live coisa. e isso e aquilo, e depois eu digo, cara, que mundo é esse? Eu não conhecia. Sim. Entrei para isso. Comecei a acessar o conhecimento do mundo digital. Sim. E eu digo, opa, é por aqui que eu vou ensinar as pessoas as finanças pessoais. Por quê? Porque eu ganho escala. Claro. Eu posso falar com um monte de gente ao mesmo tempo. Sim. Eu descobri o Zoom dando aula na universidade. Nossa, aqui eu posso meter não sei quantas pessoas aqui dentro Mas mesmo. caberia numa turma, sim. Nossa, sim. Sim. Pois fui lá em outubro de 21, lancei a primeira turma da mentoria Finanças Elevadas online em grupo. Olha aí. Ou seja, aquilo que eu fazia individualmente com as pessoas, eu modelei, fiz em grupo.
Conheci, olha como é que são. Conheci pessoas nesse meio caminho. Claro, claro. Em especial o William e a Desirê, que são meus sócios. Teus sócios. Dentro do quê? Da G8. G8, Educação Financeira Sistêmica. Então, fundamos uma empresa só de educação financeira sistêmica. Essa é a nova e atual fase da minha vida profissional. Minha vida de empresário. Sim. É essa. Um monte de desafio. Imagina essa coisa de digital, né? Eu que não tinha nem Instagram, não tinha nada. Né? Sim. E no teu perfil de gestor, que tu é um gestor Sim, nato, sim. né? De um monte de coisa que tu tem, patrimônio familiar, que é uma coisa que tu toca que toma teu tempo também, né? E aí vem, aí tu vai me dizer assim, eu não tenho como explicar isso para vocês. O que eu posso dizer para vocês é que isso me demonstrou uma coisa, que eu sou um educador. Mesmo sendo contador, eu sou educador. Na universidade não tem sombra de dúvidas. Sim. Mas eu sou educador. Eu preciso estar ensinando e ajudando as pessoas a executar aquilo que eu ensino. Esse é o meu papel. Até porque isso isso é legado, né? É legado. Mas quando Não mudou. isso vem, não vem de forma teórica, racional, pensada. Sim. É uma descoberta ao longo de um caminho. Sim. Ou seja, a experimentação. Isso. Claro. Então, no dia a dia, fazendo as coisas, as ideias que a gente tem para melhorar, para ganhar mais dinheiro. As pessoas têm vergonha de dizer. Sim, mas... No final das contas é A essa. gente descobre as coisas. Exatamente. Então, precisa entrar nesse nível de experimentação. Quem é o inimigo aqui? Para esse processo de tu ir experimentar. O impostor nessa história toda? O desconhecimento. O medo. Sim, não. A ele insegurança, vem à o frente, medo, O isso. medo do desconhecido, isso, a o medo insegurança. desconhecido. Perfeito. Que vai vir, eu não quero falar muito de ego porque é muito técnico para falar, sim. mas aquele medo que a gente tem, é medo de ser rejeitado, será que as pessoas vão gostar? É medo do julgamento das pessoas. Imagina um professor universitário, empresário, contador, agora falando e abrindo a boca para falar sobre mentalidade emocional, coisas sistêmicas. Imagina, o que vão pensar de mim? Eu andava de terno e gravata. Então começa a vir tudo isso. Claro. Mas à medida que tu entende, não, é esse o caminho, isso aqui que eu nasci pra fazer, cara, acabou. Aí tu vai dizer, quem disse pra ti que foi tu? Eu sinto que é, e ponto. E se eu sinto que é e tô fazendo e tá dando certo, Exatamente. não precisa ninguém vir assinar embaixo e dizer, eu sinto que é. É isso. E assim que nascem negócios novos, que as coisas se desenvolvem, é dessa forma que eu acredito. Isso que faz, que fervilha dentro de você nessa virada de chave. Isso não te instiga cada vez mais, não faz tu se renovar cada vez mais, poder entrar dentro do negócio do Everton e ver N possibilidades que ele tem. Depois, na outra reunião, tu vai pro negócio de uma outra pessoa e naquela conversa com aquela pessoa, tu consegue mostrar mais N possibilidades. Isso não te instiga cada vez mais? Instiga, é vontade, olha só. Isso. Tem um negócio que eu descobri ao longo do caminho, principalmente agora dessa nova fase dentro do digital e coisa e tal. No digital a gente aprende muito que a gente precisa nichar e escolher o cliente. Que no fundo, depois a gente descobre que quem escolhe a gente é o cliente, não somos nós que escolhemos. Então a gente acha que vai focar num perfil, num público-alvo X, entendeu? Num avatar, a gente escreve avatar, faz tudo aquilo que tem que ser feito. Aí tu escreve, mas no fundo é a atividade cotidiana que vai ter dizendo quem é que está se aproximando daquelas tuas ideias. É instigante. Claro. Muito instigante. Só que leva a gente a um ponto bem importante. A gente começa a ter vontade de trabalhar para determinados perfis de pessoas. E perde muito a vontade de trabalhar para outros. Tá entendendo? Sim. Cara, isso é um mundo de autodescoberta muito grande. Que legal. E aqui eu enxergo em muitos empresários. Imagina que tu já não gosta mais de... Vamos focar num prestador de serviço. Isso, sim. Que fica mais fácil. Tu é um prestador de serviço, vamos pensar num médico. Eu sou um médico que faço consultas, mas também faço cirurgia da minha área. Eu já não gosto muito das consultas. Eu trabalho, sei que tenho que fazer, mas é muito mais pesado, não é leve.
Claro. mas eu gosto das cirurgias. Ou esse médico começou a entrar para o mundo da educação também. E aí ele gosta de ensinar as pessoas a fazer gestão da sua clínica. Sim. Então ele já sente, gente, já sente. Mais motivado para uma coisa, menos para outra. Sim. Só que grande parte do teu faturamento, da tua receita, do teu dinheiro, vem do- ainda vem do que tu tá dizendo, cara, eu não aguento mais fazer isso. Alguém já passou por isso? Sim. Então, por exemplo, Com certeza. segundo o Gallup, Sim. 86% das pessoas não gostam do trabalho que tem. E por que estão lá? Por necessidade financeira, claro. ou por apego financeiro. Nossa, é muito dinheiro que eu... Cara, então, isso aqui, quando tu descobre isso, É punk. é punk. É conflituoso. Imagina. Bem conflituoso. Bem conflituoso. Porque a primeira necessidade humana que a gente tem, qual é? Segurança. Segurança. A ausência do medo. Abre mão lá de X% da receita da tua empresa, porque agora tu quer te dedicar a tal coisa. Exatamente. Aqui dentro, dá um negócio. Então, assim, ó, olha só. Como é que eu vou fazer isso? Vai desenvolvendo essa tua nova atividade. Isso que tá te motivando mais, vai desenvolvendo. Não para. Sim. Vai desenvolvendo, desenvolvendo. Sabe o que vai acontecer? Não sei quanto tu tá faturando ainda aqui. Não vi lá ainda como contador. Mas, nossa, amei fazer isso. Isso aqui é onde eu quero dar foco, a minha energia e não sei o quê. Vai trabalhando. Sim. Ele vai vindo, vai vindo. Ele vai vindo. E um dia tu vai ter o quê? A tal da liberdade. Sabe o que é liberdade financeira? Liberdade financeira não é ter um monte de dinheiro, gente. Muita gente Eu achava confunde que era. isso, né? Eu Tem muita gente que confunde. Eu confesso aqui pra vocês. Sim. Eu confesso aqui pra vocês que eu consegui construir, eu e a minha esposa, um super patrimônio. Mas lá no início eu queria ter dinheiro. Sim. Mas eu consegui ter a experiência de ter dinheiro e me sentir preso. Sim. É angustiante. Com certeza. É angustiante. Só que é o seguinte... É pior ainda, eu acho. Já, tu viu que eu suspendi ainda. Não tem, assim, ó, não tem como esconder as emoções, entendeu? Porque só quando eu lembrei que tu disse assim, deve ser angustiante, eu lembrei de tudo, meu corpo Já respondeu. baixei aqui. Mas olha só, quando tu tem um determinado nível financeiro, isso te permite escolhas. Claro. Porque não é mais a A parte liberdade financeira. de escolher. E aqui é a liberdade. Só que além de Isso. ter dinheiro para ter liberdade de escolha, eu preciso estar muito bem desenvolvido emocionalmente, psicologicamente. Ou seja, eu preciso entender exatamente o que me faz bem, quem eu Claro. sou. Eu preciso ser autêntico. Isso. E quando eu for a ser autêntico, infelizmente eu vou ter que falar o quê? Comunicar para determinadas pessoas importantes na nossa vida de que, olha, eu agradeço tudo que fiz contigo até esse determinado momento, mas a partir daqui eu não quero mais seguir fazendo isso. Sim. Agora eu quero dar um rumo X. Então, assim, vai ser importante o dinheiro para ter essa liberdade, sim, mas se eu não cuidar dos meus 80%, que é o meu desenvolvimento humano, eu não vou ter coragem de tomar essa decisão. Sim. E aí eu vou seguir preso, Sim. Sempre. como a maioria das pessoas. Sabe que eu passei por uma situação... Você cortei, amigo? Não, nosso tempo... Não, não acredito. Acabou, Não, acho, Andrei, não acredito. Nos dá mais um minuto, Andrei. Nos dá Quanto mais tempo? Já encerrou? Tá? Me traga o mimo, então, por favor. Me traga o mimo. Traga aí o mimo. Robson, infelizmente eu falei que nós não falamos com o nosso Eu falei que tempo. voava o tempo, E o nosso raio-x contigo vai ser com a próxima Tem que ser o pergunta quanto do antes. Albino. A gente vai te presentear Olha aqui, ali, ó, com a Que caneca show! do Café Itália, tá? Com a caricatura clássica do convidado, né? Ah, mas eu quero... Aparece na câmera aqui? Aparece, é só mostrar aqui nessa Mostra pra câmera aquela aqui, ali, ó. Essa aqui? Ali, Aí, ó. isso. Essa Vagar? aqui, nessa aqui. Gente, olha isso. Olha ali, ó.
Que bacana. Que legal, cara. Gostou, Ó, amigo? eu fiquei mais Foi com muito bonito do que eu já carinho. sou aqui. Ah, para. Os meus alunos dizem assim, bah, professor, o senhor tem autoestima alta. Eu digo, eu tenho. Se eu não tiver, quem é que vai ter por mim? Mas é isso aí. Meu querido, muito obrigado. Muito Eu que obrigado. agradeço. Foi um aulão, né? Querido, muito obrigado. Foi um prazer conversar Valeu. contigo. A gente A aprendeu gente- e muito. Mas Deus, Nossa a gente Senhora. faz o raio-x, tá? O Isso. raio-x quer dizer que voltaremos contigo. Isso. Ótimo. Tá bom? Tá bom. Um forte abraço, sucesso sempre, cada vez mais nessa tua excelência, tá? E graças a Deus que tu está junto com o Café Itália, nos aí. amparando sempre. Perfeito. Meu querido Bonner, Querido, obrigado pela noite. mais uma Obrigadão, noite viu? muito rica do Cultura Maravilhoso, Café, querido. então. Obrigadão. Obrigado beijo por nosso. tudo, gente. Até mais. Até mais. Beijo, pessoal. Até a próxima. Valeu.